um dos primeiros episódios, um ouvinte nosso, o Daniel, fez uma pergunta sobre as cicatrizes da colonização. Então, nada melhor do que nesse momento, né, para lembrar, né, essa data simbólica, a gente falar dessa cicatriz maior, né? A escravidão, ela vai ser essa cicatriz que está aí persistindo até os dias de hoje, né? Quantas vezes a gente tem escutado aí casos de pessoas que são libertadas de trabalho análogo à escravidão, né? Isso em pleno século XXI. Então, é fundamental a gente falar dessa cicatriz, né? Da gente sempre lembrar dessa cicatriz, da mesma forma que a gente falou da ditadura militar, das torturas na ditadura militar, né? É papel nosso aqui, né, lembrar, né? Eu acho que talvez o nosso trabalho maior, né, Flávia, é a gente lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. Então, e talvez por isso que a gente é tão criticado, tão marretado, né? Porque a gente acaba sendo chato. E tem que ser chato mesmo, porque se a gente não lembrar, né, a sociedade finge não ver mais e as coisas continuam acontecendo. Inclusive aconteceu agora em São Paulo, há poucos dias, né, duas situações absolutamente inadmissíveis nos dias de hoje, né? Um vereador falou que lá e vazou, né, durante a sessão plenária, que era coisa de preto, coisa de negro, alguma coisa assim. E antes disso, no metrô tinha acontecido também uma outra situação com uma mulher, né, que ia passar doença por causa do cabelo. Exatamente, é uma loucura. A gente, em 2022, ainda ser obrigado a ouvir isso, ainda passar por situações assim. Essas situações, e eu vou colocar mais uma, Pablo e Padre, que é terrível, né? Uma senhora que foi mantida como escrava, trabalho doméstico, né? E que, ao ser entrevistada por uma jornalista, ela se recusou a tocar nas mãos brancas da jornalista, né? E a gente não consegue nem imaginar o que essa senhora deve ter passado para ela se recusar a tocar mãos brancas, né? Então, assim, a persistência do sistema é triste, é aterrorizante, e como o Padre muito bem falou, né? A gente está aqui mesmo, de verdade, para incomodar, né? A gente está aqui para incomodar, para mexer com as pessoas. Meus alunos sempre falam, poxa, professora, a gente só fala de tristeza, de guerra, de coisas que mexeram, né, em vários sentidos com a humanidade, e eu sempre falo para eles que esse é o papel da história, né? Esse é o papel da história, e nós, enquanto historiadores e professores de história, temos esse papel de incomodar, de mexer com as pessoas, e de mostrar para elas o quanto que tudo isso é perturbador. Então, para a gente falar do tráfico, a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação entre escravidão, refugiados e imigrantes, né? Porque muitas vezes tem confusão em relação a isso aí, e é importante a gente tá frisando essa situação. Segundo o UNCTAD, que é o órgão da ONU, né, ligado à situação dos refugiados, nós temos três elementos completamente diferentes. A imigração é o processo em que o indivíduo ele sai do seu país e vai para o outro país por conta própria, né, em busca de uma nova vida, em busca de melhores condições, né? Então, a gente tem como exemplos até mais recentes o próprio brasileiro, né, que sai aqui do Brasil e vai para outros países, né? No século XIX teve a questão dos imigrantes europeus que vêm para o Brasil, né? Em seguida os imigrantes japoneses. Então, a imigração ela é algo feito pelo indivíduo para buscar esse novo caminho, né? Já a situação dos refugiados é uma situação forçada. O indivíduo ele sai do seu país por uma causa ou um conjunto de causas que o obriga a ir para uma outra região, né? Então, guerras, tragédias naturais, fome, ou tudo junto, pode levar esse indivíduo a sair do seu país. Vamos pegar os exemplos mais recentes, a própria questão dos ucranianos, aí que está acontecendo, né, nesse momento, né, e os sírios, que tiveram que sair por conta da situação muito complicada que o seu país vem vivendo aí pelo menos há uns 10 anos. Já a escravidão, ela é completamente forçada.
né? O indivíduo ele não está indo por conta própria, ele não está indo porque desejou isso, ele está sendo forçado, é uma migração compulsória, né? Que o indivíduo acaba estando ali naquele contexto.